Meu nome é Liam e tenho 16 anos. Todo mundo sabe que lidar com as nossas famílias não é nada fácil. Mas também nós parecemos esquecer que nada dura para sempre. E eu não sou exatamente um caso especial. Minha família é muito pequena agora. Somos só meu pai e eu. Perdi minha mãe há alguns anos. Meu pai era escritor e, como qualquer artista, ele sempre foi um pouco estranho. Muitas pessoas diriam que ele era antiquado, até demais. Ele nunca aceitou as tecnologias modernas, como telefones, computadores, internet, e não tinha a menor ideia de como usar isso. Ele também digitava suas histórias em uma máquina de escrever. Quando minha mãe ainda estava viva, ela conseguiu manter as esquisitices do meu pai sob controle. Ela amava muito meu pai, e eu não conseguia entender o porquê. Eu sempre tive tanta vergonha dele e de suas estranhas ideias e comportamentos. Eu nunca li suas histórias, pois tinha quase certeza de que elas deviam ser meio loucas. E depois que minha mãe faleceu, tudo ficou muito louco mesmo. Meu pai estava quebrado e na miséria. Ele não sabia como viver sem minha mãe. Ele estava absolutamente desamparado. Nossa vida se transformou em um completo caos. Quando eu chegava da escola, eu encontrava pratos sujos ou quebrados pelo chão, pilhas de lixo, a geladeira aberta ou mesmo a torneira aberta que ele havia deixado assim. Isso não era só chato de limpar, mas estava se tornando algo realmente perigoso. Eu conversei com meu pai 1 milhão de vezes, dizendo a ele que ele tinha que encontrar um emprego normal e estar perto de pessoas normais. E, além disso, nós tínhamos que comer, mas ele sempre dizia: "Eu escrevi uma história incrível, nós vamos conseguir desta vez. Você tem a minha palavra." Mas isso nunca aconteceu. Meu pai não era realmente bem-sucedido como escritor, e minha mãe tinha que trabalhar por dois para gerenciar nossa família. E ela nunca reclamou disso. Um dia, voltei da escola e vi uma multidão de pessoas e um caminhão de bombeiros perto de nossa casa. Meu pai estava nervoso, correndo de um lado para o outro, gritando com os bombeiros. Acontece que ele havia deixado o fogão ligado, e os vizinhos sentiram o cheiro de fumaça e chamaram os bombeiros. Felizmente, o estrago foi pequeno, mas agora não tínhamos mais fogão. Essa foi a gota d'água. Eu estava tão furioso com meu pai que finalmente falei umas verdades. Eu disse que ele estava agindo como uma criança e já estava mais que na hora de ele crescer. Eu o coloquei na frente do computador e começamos a procurar um emprego. Não havia muitas opções porque meu pai não tinha habilidades, além de digitar em uma máquina de escrever. Foi um pesadelo. Ele não passava em nenhuma entrevista e toda vez me olhava com culpa e dizia: "Sinto muito, filho, vou tentar de novo." Eu estava desesperado. Certa noite, ele voltou para casa feliz como eu nunca tinha visto. Ele disse que conseguiu um emprego na biblioteca. Foi finalmente um sucesso. Mas acabou antes mesmo de eu ter dado um suspiro de alívio. Lembro-me do meu pai sentado na poltrona, enlouquecendo de raiva e me dizendo que só queria colocar todos os livros na ordem certa, porque era uma pena manter livros assim. E ele também discutiu com seu chefe depois que lhe disseram que ele não tinha o direito de fazer isso sem permissão. Meu pai apenas olhou para mim, esperando que eu o defendesse. Mas eu nem deixei ele terminar. Eu não disse uma palavra e saí para ir ao meu quarto. Com o passar das semanas, comecei a perceber que meu pai estava ficando cada vez mais estranho. Ele entrava na cozinha e ficava lá todo confuso, tentando se lembrar do que ele tinha ido fazer, ou me fazendo a mesma pergunta várias vezes. Ele usava roupas sujas, seu cabelo estava muito comprido e ele nunca se penteava. Uma vez o encontrei completamente perdido em nosso bairro, no caminho de volta da escola. Ele estava tremendo e quando fui até ele, ele ficou com medo, como se ele não me reconhecesse e perguntou: "Onde está Hayley? Onde está minha esposa?" Esse foi o momento em que percebi que havia algo absolutamente errado com ele. Eu fiquei muito preocupado. Tentei fazê-lo ir ao médico, mas ele se recusou completamente, a menos que estivesse morrendo. Como não havia ninguém que pudesse nos ajudar, tive que ligar para minha tia, a irmã dele. Eles não se davam muito bem, pois ela nunca deu muita bola para o meu pai. Mas essa era a minha única opção. Quando ela chegou na nossa casa, ficou chocada ao encontrar seu irmão na condição em que ele estava. Ela o colocou no carro e fomos para uma clínica imediatamente. Meu pai fez uns exames e não demorou para o médico entregar a trágica notícia para nós. Ele estava no estágio inicial da doença de Alzheimer. Eu fiquei chocado. Minha tia começou a chorar e meu pobre pai estava sentado lá, sorrindo. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Depois disso, passamos por momentos realmente difíceis. Meu pai estava piorando a cada dia. Ele tinha se tornado totalmente dependente da minha tia e de mim.
Ele tinha ataques de pânico, ele esquecia onde era seu quarto. Um dia eu trouxe seu café da manhã e ele me perguntou: "Quem é você, garoto?" Meus olhos se encheram de lágrimas. Esse foi o dia em que perdi meu pai. Ele nunca mais me reconheceu. Sua memória continuava desaparecendo. Ele sempre me perguntava: "Onde está a Haley? E onde está meu pequeno Liam?" Um domingo, levantei ligeiro da cama, pois ouvi um estrondo horrível. Então, ouvi minha tia gritando. Corri para o corredor e vi meu pai no chão. Ele caiu da escada e quebrou a perna. Daquele momento em diante, minha tia insistiu que ele tinha que ser mantido no hospital, não em casa. Mas eu conhecia meu pai. Os hospitais eram seu maior pesadelo, e eu não queria que ele sofresse ainda mais. Eu ficava na cama dele todos os dias depois da escola. Ele não falava muito porque achava que eu era um estranho. Parecia que nada poderia trazer sua memória de volta. Mas eu tive uma ideia. Peguei um de seus livros na prateleira e comecei a ler para ele em voz alta. Eu nunca tinha lido antes e foi incrível. Ele escreveu sobre uma jovem garota de olhos brilhantes que eu imediatamente reconheci como minha mãe. Era uma história sobre um menino que passava todos os dias em sua casa na árvore, brincando de pirata, que na verdade era eu. Eu me lembro daquela casa na árvore. Meu pai construiu para mim quando eu tinha 5 anos. Ele era o capitão do navio pirata e eu era seu corajoso marinheiro. Quando terminei o livro, olhei para meu pai, que estava sorrindo. E eu? Eu estava com o rosto coberto de lágrimas. Já faz quase um ano agora, meu pai não lembra quem ele é ou quem eu sou. Mas ele gosta quando leio para ele em voz alta. Nunca consegui dizer que sentia muito, ou mesmo dizer que o amava. Ele nunca viu que eu o ajudava e nunca saberá que li todos os seus livros e os publiquei na internet. Eu contei para ele, claro, mas ele não entendeu uma palavra. É difícil aceitar que perdi o tempo que tive quando meu pai podia me ouvir e saber que ele nunca mais me reconhecerá. Essa é uma história muito dolorosa, e eu não desejo isso a ninguém. Mas, se você tiver uma história parecida, por favor, fique à vontade para compartilhá-la nos comentários. Eu também ficaria grato em ler o seu